Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Palestra Espírita, já dando horário 19h30, né? Estamos aí nos conectando nesta segunda-feira pela página do Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc, do bairro Copa Mil, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexões espíritas com base no Evangelho de Jesus. É com gratidão que nos conectamos e agradecemos aí cada um que se conecta conosco para juntos estarmos aí falando dos temas tão importantes e interessantes para a nossa transformação moral, que é o Espiritismo com base no Evangelho de Jesus. Como toda atividade espírita, nós sempre lembramos, inicia com uma mensagem inicial para a nossa reflexão e em seguida uma prece, para que entremos aí no tema da noite, causas atuais das aflições, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. A reflexão inicial para as nossas atividades de hoje está no livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, que vamos ler essa noite a lição 136. Usa da medida de tolerância para com teu próximo, conforme a esperas receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão e, como efeito, tolerância. Assim semeia hoje a tolerância de forma a colhê-la amanhã. Então, a tolerância é a prática da caridade para com o próximo, né? Tratar o próximo como gostaríamos que fôssemos e que desejamos ser tratados. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com gratidão que aceitamos o convite aí dos nossos amigos do Centro Espírita Joana d'Arc, aqui de Cuiabá, no bairro Copa Mil, que está aí, seu convite feito pela nossa querida Emily e Eni, e pelos companheiros demais desta casa, que há décadas semeia o amor, a esperança, que vem aí consolando, orientando tantos corações no bairro Copa Mil, aqui em Cuiabá, né? Boa noite a todos, gratidão aos queridos amigos e às queridas amigas que se conectam das outras casas espíritas e do Centro Espírita Joana d'Arc, do bairro Copa Mil aqui de Cuiabá. Depois da nossa reflexão inicial com o livro Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, convidamos todos para onde estamos, conectarmos com o nosso anjo guardião e os benfeitores por meio da oração, fechando os nossos olhos, para que possamos nos concentrar mais, pedindo a Deus e a Jesus que derrame suas bênçãos sobre nós, nos ajudando no discernimento, nos ajudando no entendimento das lições que o Senhor nos trouxe, Jesus, das lições que estamos aprendendo com o Espiritismo, de todo o conhecimento que estamos adquirindo. Ajuda-nos, Senhor, na aplicação destes conhecimentos, superando as dificuldades, os desafios que surgem no caminho. Fortaleça os nossos propósitos no bem, porque ainda somos almas enfraquecidas. Ajuda-nos a nos libertarmos dos vícios e das paixões, fortalecendo esses propósitos para que no desenvolvimento das virtudes possamos estar conectados contigo, com Deus, com os benfeitores da humanidade. Obrigado por esta encarnação, pelo corpo perfeito, pela inteligência, pela família que nos acolheu nesta vida. Obrigado por esta cidade que permite que aqui construamos uma vida profissional, familiar, social. Envolva, Jesus, todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, os que se encontram embaixo de ponte, de viaduto, os que passam fome, que sofrem com a chuva, com o frio, com o calor, que sofrem com a miséria, com o desemprego, com a violência, com o crime. Envolva, Senhor, das crianças aos idosos, envolvendo aqueles que estão nos abrigos, nos orfanatos, nos presídios, aqueles que se entregam, Senhor, ao crime, à prostituição, às drogas, ao álcool.
Aonde haja dor, que o seu amor possa tocar os corações. Envolva aqueles companheiros e trabalhadores da tua seara, que sempre estão levando a esperança, a confiança, a paz aos corações que estão cheios de dor, que não entende o mecanismo da lei de causa e efeito, não entende a lei do bom uso e mau uso do livre-arbítrio, e que possamos, Senhor, conectados contigo pela oração, pela boa vontade, mais uma vez nesta noite, aprender um pouco mais do seu Evangelho e do Espiritismo que tanto nos tem consolado. Envolva os companheiros do Centro Espírita Joana d'Arc, aqui de Cuiabá, do bairro Copa Mil, envolvendo a sua diretoria, os trabalhadores nos 2 planos da vida. Envolva, Jesus, todos nós que estamos nos conectando, trabalhadores, simpatizantes da doutrina, de outras cidades, outros estados, de outras terras. Envolva-nos nesta noite para que possamos mais uma vez aprender um pouco mais com o seu Evangelho, com o Espiritismo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. É com o coração em festa que a gente se conecta pela página do Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc, e atendendo o convite das queridas irmãs Eni e Emily, dos companheiros do Centro Espírita Joana d'Arc, para estarmos juntos falando do Evangelho e do Espiritismo. Ao tema de hoje, causas atuais das aflições. O que nós poderíamos entender? O Evangelho ele é bastante claro. Nossa gratidão também ao nosso querido Moacir Apolinário da Silva, que está aí nos ajudando na conexão com a página do Facebook. Gratidão ao Moacir, a Emily e a Eni pelo convite e por estar conosco aí, nos ajudando a compartilhar mais uma reflexão do Evangelho e do Espiritismo. Boa noite a todos. Causas atuais das aflições. O que nós sempre vemos são pessoas que não queremos criticar, mas queremos fazer uma reflexão, que não estudam o Evangelho que Jesus nos trouxe, que não estudam o Espiritismo, que ficam numa superficialidade de interpretação dos conhecimentos, que não utilizam esses conhecimentos para a sua libertação do homem velho, como é muito comum dizer no movimento espírita, para que nasça o homem novo, por meio do autoconhecimento, da autoiluminação, da autotransformação. Muitos de nós estamos lendo e estamos aplicando nos outros, ou estamos apenas lendo, memorizando e achando bonito esses conhecimentos. Aí o que a gente vê? Estamos passando por um momento grave no nosso planeta, e isso não é apenas por conta da pandemia. Esse momento grave, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes já vem alertando desde o início da década de 80, final da década de 70 do século passado, com suas mensagens, pelas mãos do médium Divaldo Franco, pelas mãos de Chico Xavier, pelas mãos de Ivone do Amaral Pereira, com suas obras e tantas mensagens que até 10 anos atrás, ou até há pouco tempo atrás, Divaldo transmitia pela psicofonia ou pela psicografia, e ele vem nos alertando já há mais de 40 anos do momento grave que estamos passando, da vivência do Evangelho, da vivência dos ensinos do Espiritismo. E aí nós observamos que a aplicação deste conhecimento é um grande desafio para todos nós, porque nós nos apegamos apenas à intelectualidade, ao conhecimento, e quando temos a oportunidade de vivenciar aplicar este conhecimento na prática, nós temos aí uma dificuldade de vivenciar isso, e aí nós não entramos em aflição, em angústia, e percebendo o quanto que realmente não nos preparamos para esses momentos que estavam programados. Aí o que a gente vê? A gente vê pessoas questionando, como lidar com a pandemia, como passar pela pandemia, como que ficaremos durante a pandemia, como que ficaremos depois da pandemia, o que nós devemos fazer. E certa vez uma companheira de uma casa espírita que nós colaboramos e ajudamos fez um questionamento desse, quando iniciou exatamente a pandemia, e começou a espalhar tudo isso, e ela questionou, o benfeitor da casa, pelas mãos mediúnicas, pela reunião mediúnica, não poderia nos passar uma orientação do que devemos fazer? E uma companheira muito lúcida vem e nos diz aquilo que nós estamos repetindo e falando há muito tempo,
o que devemos fazer e como devemos agir já está escrito há 2000 anos, que está no Evangelho que Jesus nos trouxe. Como devemos nos portar antes, depois, durante a pandemia, ou qualquer outra prova que venha nos acontecer na nossa vida. Não necessariamente durante uma pandemia que assola a humanidade inteira, porque todos nós estamos passando por provas ou expiações em algum momento das encarnações que estamos vindo ao mundo, e nós precisamos ter esse entendimento para que saiamos daqui verdadeiramente melhor do que quando entramos. É desafiador a aplicação do conhecimento, porque nós vivemos num mundo onde aquele que espalha que está sofrendo ou que demonstra que está passando por alguma aflição, alguma angústia, ele é visto como fraco, é visto como infeliz, como uma pessoa sem sucesso, né? Então o mundo sempre prega que aquele que verdadeiramente é feliz é aquele que vive uma vida de abundância, seja de beleza física, seja de questões materiais, de recursos materiais e físicos, uma vida social intensa, né? Adquirindo coisas materiais constantemente. E nós que somos espíritas sabemos mais profundamente que nada disso vai nos tornar felizes. Isso quando estamos numa encarnação e aí herdamos, adquirimos recursos materiais ou estamos num corpo que reflete uma beleza física exuberante para o mundo, está no Evangelho que as provas mais difíceis para o espírito são da beleza e da riqueza. É lógico que a riqueza não vai fazer com que venhamos a nos perder. É o uso, ou o bom ou mau uso dela, que vai dizer da nossa perdição, da nossa loucura, né? do mau uso desses recursos, como também estamos aí sofrendo as consequências do bom, do mau uso, da inteligência, do enxergar, do falar, do ouvir, do andar, de usar os recursos dos sentidos e tudo aquilo que nos é permitido durante uma encarnação. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inicia a mensagem dizendo que de duas espécies são as vicissitudes da vida, né? As provas, os sofrimentos, ou se o preferem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. E é muito trabalhoso a gente entender de onde está vindo essas provas, essas expiações. Porque como somos seres inteligentes, e nessa busca de entender as leis divinas, nós queremos entender por que eu estou sofrendo. O que eu fiz no passado para estar passando por esta prova, por esta expiação, esse sofrimento? Por que eu peguei o coronavírus? E tantas pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas, frequentando o hospital e não foram contaminadas com coronavírus. E muitas pessoas que não tiveram contato praticamente com ninguém foram contaminadas. Por que eu reencarnei e descobri que estou com câncer de mama, um câncer no útero, um câncer do estômago, do fígado, no cérebro, da garganta, né? Qualquer tipo de câncer. Por que eu vim com a dificuldade respiratória, com dificuldade no meu coração, com a dificuldade de poder ter um AVC, um infarto, um derrame a qualquer momento? Por que essas limitações, né? Essas limitações, se não foram causadas nesta encarnação, a causa dela está em vidas passadas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do procedimento dos que o suportam. Então seria, se estamos passando por uma enfermidade, uma doença, como estamos passando por essa enfermidade, essa doença? Se estamos passando por um momento difícil materialmente, onde aí não estamos mais empregados, ou tudo que tínhamos perdimos, né? Ou aconteceu uma separação e com a divisão dos bens não ficou praticamente nada, eu estou tendo que recomeçar praticamente do zero, com profissões ou atividades que eu jamais imaginei que eu poderia exercer nesta encarnação, nessa vida. Então os desafios que vão chegando e como que nós estamos passando por esses momentos, né? Como que nós procedemos, né? O suportar essas provas, né? E lá no Evangelho nos traz a reflexão, no capítulo 5, né? Quantos homens caem por sua própria culpa?
Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? E aí nós pensamos, né? Somos seres inteligentes, não pertencemos ao mundo físico, pertencemos ao mundo espiritual. De lá viemos, para lá vamos voltar. Então seria a morte é um fenômeno natural que vai acontecer com todos os seres vivos neste planeta, né? Seja do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal ou do reino hominal, que é essa condição de espírito que nós estamos, né? Como que nós vamos voltar para lá? E ao voltar para lá, o que nós estamos levando, né? E nessa conexão, né, conforme nós estudamos na própria doutrina espírita, está lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que de alguma forma todos somos médiuns. Existem aqueles que trazem mediunidade ostensivas, mas de alguma forma todos somos médiuns porque temos um anjo guardião que nos acompanha individualmente, fora os espíritos responsáveis pela nossa encarnação. E esses espíritos constantemente estão nos intuindo de caminhos a seguir, de recuos a fazer nas nossas escolhas, sejam de pensamentos, de sentimentos, de palavras, de ações, de coisas que muitas vezes construímos em nossa mente e somos convidados a recuar, a renunciar, a fazer realmente esse movimento do perdão, da renúncia, do sacrifício de uma vontade que está com base aí, muitas vezes numa loucura, numa desnecessidade que não faz sentido. Por isso que ele diz lá no Evangelho, quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos, quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, né, nas quais o coração não tomou parte alguma, né? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Questionar: será que se eu tivesse renunciado, perdoado, sacrificado, se eu tivesse feito uma escolha de recuar, eu não teria tido um resultado mais feliz? Com menos consequências funestas, né? Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas as suas aflições, senão a si mesmo, né? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, né? Então, quantos de nós, achando que somos sumidades de beleza, de inteligência, de reconhecimento na sociedade, quando nos acontece algo que a gente vê que nós caímos, nós falhamos, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, ele iria assumir a responsabilidade dos seus atos, assumindo e reconhecendo que errou, e estar aberto a sofrer as consequências das leis humanas, porque das leis divinas não tem como fugir. Das leis humanas, exatamente no momento em que nós estamos passando, quantas pessoas estão se esquivando e fugindo por conta de brechas nas leis do nosso próprio Brasil, que os advogados encontram, né, e juízes, desembargadores, promotores, defensores, ministros e tantos aí são coniventes com avaliações equivocadas, e nós estamos fugindo de realmente de devolver para a vida da forma, pela lei humana, aquilo que nós malbaratamos em vidas passadas. E aí numa próxima encarnação a gente vem com alguma limitação ou sofre alguma consequência do mau uso desse livre-arbítrio, a gente se questiona, né? Mas eu sou um homem bom, eu faço bem, eu trabalho no bem, eu pratico a caridade, eu estou ligado a uma instituição religiosa, a uma instituição filantrópica que ajuda o próximo. Mas e daí? Quantos criminosos nós vimos, né, imagens na televisão, fotos, né, frequentando a igreja 5 horas da manhã, 6 horas da manhã em missa, em cultos, e durante o dia ia matar outras pessoas? Então não dá para servir a Deus e a Mamon, né?
E segue aqui a reflexão do Evangelho: o homem as evitará, esses sofrimentos, quando trabalhar para se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, né? Mas a lei não atinge, como nós falamos, nem pode atingir todas as faltas, né? Porque a lei humana não tem condições de refletir as leis divinas na sua profundidade. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, não sobre as que só prejudicam os que as cometem, né? Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Então, qualquer coisa que nós façamos, por mais que a lei humana não entenda que seja errado, vamos, por exemplo, que adote aí, né, a lei a favor do aborto, que é autorizado as mulheres, né, a sociedade a abortar. Por mais que a lei humana nos dê o direito, aos olhos da lei divina, isso é um crime, que é um assassinato. Então, se eu sou espírita, se eu sou cristão, eu tenho que ter um olhar mais profundo e mais amplo das leis divinas e não apenas das leis humanas, porque elas realmente não conseguem, né? A lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Daí segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido naquilo em que pecou, né? Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procede mal. Dão-lhe experiência, né? Essas provas e expiações fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para o futuro e evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, né? Vamos aí entender que dentro dessas provas, né, causas atuais das aflições, nós poderíamos fazer algumas perguntas, né? Por que tanto sofrimento ao redor de nossos passos? Porque estamos no mundo de provas e expiações, né? Todos nós temos um entendimento mais ou menos nessa linha, conforme estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus e o Espiritismo. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência? Porque para uns dá certo e para outros não. Com o estudo do Espiritismo, nós vamos ter as respostas dessas perguntas, né? Por que tanto sofrimento ao redor de nossos passos? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência? Porque para uns dá certo e para outros não, né? Então estas são algumas dentre as muitas questões que ficam sem resposta lógica quando analisamos a vida do ponto de vista de uma única encarnação, de uma forma material. Olhemos a vida numa perspectiva mais ampla e obteremos respostas para todas essas dúvidas. Vamos estudar o Espiritismo e o Evangelho na sua profundidade e vamos ter respostas para essas perguntas e tantas outras que podem nos afligir, né? O que seria aflição, né? Aflição, na essência, é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura que o experimenta. E todo mal representa vírus da alma suscetível de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora. Então a aflição, na sua essência, é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura que o experimenta. Então, se eu sinto aflição, eu vou sofrer as consequências da aflição, que é o mal-estar. Uma angústia, um desequilíbrio, uma percepção de que eu estou sem controle da minha própria vida, né? Frequentemente a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos e por vezes não chegam a surgir. Então frequentemente a aflição é a nossa própria ansiedade. A aflição é a ansiedade que está sofrendo antes daquilo acontecer, né? Respeitamos, né, como diz aqui, né, as pessoas que vivem aflitas, angustiadas, né, que estão aí com ansiedade. Mas é inútil a aflição, é inútil a ansiedade, né? Então, o ser humano, premido aí pela necessidade, sempre buscou inventar aparelhos que lhe possibilitassem viver melhor, né? Estamos aí vivendo a era da tecnologia, da modernidade. Nesse entendimento, toda essa tecnologia, toda essa modernidade vem amenizar um pouco as dores, as angústias. Está aí, né, o próprio avanço da ciência, descobrindo tantos remédios, tantas cirurgias, tantos tratamentos que há 30 anos não existiam, há 100 anos sequer existiam, né? Tantos remédios que podem aliviar ou repor alguma coisa que está faltando, causado, seja de lá para cá, as descobertas de novas técnicas,
né, se incrementaram. Foram inventados o raio-x, a anestesia, o laser e outros, tudo para melhorar a saúde dos habitantes deste planeta e tantas outras coisas, né? O carro, o avião, né, o carro automático, tantas coisas. Mas e a dor e o sofrimento? Quais são os aspectos desses termos, né? A dor e o sofrimento. A simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. Então, quando eu estou sofrendo e estou sentindo uma dor, o que nós estamos querendo dizer que tem uma razão de ser muito profunda? Porque essa dor que eu estou sentindo, ela tem um significado. Esse sofrimento que eu estou passando tem um significado. Mas qual que é esse significado, Eudes, da dor e desse sofrimento? É exatamente o meu não entendimento das leis divinas. Porque quando eu entendo os mecanismos das leis de Deus, que são as leis naturais, eu não vou sofrer e não vou sentir dor. Porque aquilo poderá me incomodar, mas eu tenho uma compreensão daquilo, que aquilo não vai me deixar aflito, não vai me deixar angustiado. Eu vou passar por aquela lesão, o corpo está doendo, né? O espírito está sentindo um reflexo de tudo isso, mas o espírito tem uma resignação, tem uma renúncia, tem uma entrega, que não há sofrimento e dor da forma como nós entendemos, que muitas pessoas têm pavor de imaginar que vai morrer por qualquer coisa, né? Então a dor e o sofrimento a simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. E a razão dessa dor e desse sofrimento está nesta encarnação ou em vidas passadas, né? Não é necessariamente na sua última encarnação que você cometeu aqueles delitos que imediatamente a lei já nos cobra, né? É quando estamos preparados. Somos almas com muitos débitos perante a justiça divina. Ao longo de todas as nossas encarnações, somos espíritos antigos, né? Não nascemos há 2000 anos, 3000 anos. Temos aí uma história vasta no caderno destas nossas encarnações. E Deus, os espíritos, né, permitindo por Deus, programando a nossa próxima encarnação, eles veem quais são as nossas possibilidades de dar certo. E aí está na hora dessa encarnação que estamos aqui no século 21, do Eudes devolver aquilo que ele cometeu lá há 3000 anos atrás. Então não é automático, você fez agora e automaticamente você já vai ter que sofrer, né, passar por aquela prova, por aquela expiação automaticamente. Vamos lembrar aí que me veio na mente agora a história daquela criança no Rio de Janeiro, que os ladrões entraram no carro dos seus pais, na casa dos seus pais, roubaram a casa e roubaram o carro. E o menino estava no banco de trás do carro. E naquela época, acredito que não tinha cadeirinha, né, para deixar a criança daquele jeito. A criança vivia solta, né, como era comum na época. E o menino, ele ficou preso na porta do carro, né, a porta aberta, e ele foi estraçalhado o seu corpo, né? Eu acho que João Hélio, o menino devia ter aí uns 4, 5 anos de idade. Isso aconteceu há uns 20 anos atrás. Está aí, quem quiser procurar a história nas redes sociais, aí no Google, só procurar que vai achar. E os pais ficaram dilacerados de imaginar o sofrimento do filho sendo arrastado pela porta do carro e seu corpo sendo estraçalhado. Eles eram espíritas, os pais dessa criança, a criança, né, nasceu num lar espírita, e eles queriam entender por que o filho teve que passar por aquilo, né, causas atuais das aflições ou anteriores, né, qual o motivo? E o espírito manifestou, né, teve lá uma permissão, né, pelos benfeitores, né, na casa espírita que os pais frequentavam, trabalhavam, e veio a mensagem do filho deles, que agradecendo, tendo uma gratidão imensa a Deus por ele ter desencarnado daquela forma, que ele conseguiu devolver algo que ele fez há 4, 3 mil anos atrás, quando ele era um homem muito rico no lugar onde ele vivia, que eu não lembro da história da vida passada dele, né, nesses 3 mil anos atrás, e ele tinha um prazer de matar as pessoas e amarrá-las no cavalo e bater no cavalo e o cavalo sair correndo e essa pessoa batendo no chão e sendo estraçalhada. Então, nós não sabemos o que estamos exatamente devolvendo para a vida. Se foi algo da nossa última encarnação ou se foi algo que nós cometemos de erro e de equívoco há 2 mil anos, há 1000 anos, há 5 mil anos atrás. Porque Deus é tão bom, é tão amoroso, que Ele só vem exigir da gente aquilo que devemos à lei quando nós temos condições.
E aí nós precisamos olhar para o nosso potencial, para a nossa capacidade nesta encarnação e entender o que devemos estar desenvolvendo moralmente e espiritualmente na libertação deste homem velho. Por isso que a dor e o sofrimento, a simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda, A dor é um alerta da natureza que anuncia algo muito mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Então, se há algo muito mal que está nos atingindo e precisamos enfrentar, significa que temos que estar com a alma aberta para passar por aquela prova, aquela expiação, por aquele sofrimento, por aquela dor. Não naquele sofrimento desesperador, como a gente já falou aqui para vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, a mensagem do Espírito Lacordaire, que ele pede para que a gente sobreponha a dor e a dificuldade. Não é mergulhar no problema, é nos colocarmos acima dele. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa meditar, precisa refletir, precisa amar e praticar a caridade. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. O sofrimento mais profundo do que a simples dor sensível é que afeta toda a existência, tem também a sua razão de ser. É através dele, do sofrimento, que o homem se insere na vida mística religiosa, Então nós vamos perceber que quando a gente está passando por um momento de dor e de sofrimento, a gente vigia mais, a gente ora mais, a gente busca mais o Evangelho, fazer o Evangelho no lar, ler uma mensagem edificante de Joana de Ângeles, de Chico Xavier, dos Espíritos Amigos, Uma mensagem que recebe pelo WhatsApp de áudio, de escrita, para nos trazer novas ideias, para que esse dia seja um dia mais produtivo, Mas qual que seria a necessidade dessa dor? A dor física anuncia que algo em nós não vai bem e precisa de melhora. Então, se estamos sofrendo alguma dor física, é um anúncio de que algo em nós não vai bem e precisamos melhorar. Embora sempre queiramos fugir dela, da dor, do sofrimento, a dor física nos oferece a oportunidade de reflexão. Volta para o nosso interior, objetivando o conhecimento de nós mesmos, Então esse é o momento de olhar o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu fiz até hoje, o que eu poderia ter feito que não deu certo, o que eu posso fazer daqui para frente para mudar. Já que eu não posso mudar o meu passado, vou mudar o meu futuro, Dada a grande coerência da dor, tanto sofrem os grandes gênios como as pessoas mais apagadas, Nesse sentido, observe o sofrimento anônimo daqueles que dão exemplo de sanidade aos que se sentem os efeitos, Aos que lhe sentem os efeitos, mesmo ocultos e sigilosos. Quantas pessoas estão passando por provas e expiações e dores acerbas e não estão se desesperando e enlouquecendo, Mas aí, quais são os tipos de dor que nós podemos refletir nessa reflexão da necessidade da dor, do sofrimento e da dor na nossa vida? O processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento. Na atual existência que estamos com essa necessidade. De acordo com o espírito André Luiz, a dor pode ser vista sob 3 aspectos. E quais são esses 3 aspectos que o espírito André Luiz nos traz? Primeiro, dor e expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la, para regenerar a dor, perante a justiça. É consequência do nosso desequilíbrio mental ou proceder desviado da rota ascensional do espírito. Podemos associar essa dor e expiação, às encarnações passadas. Muitas vezes é o resgate devido ao mau uso de nosso livre-arbítrio. A dor e expiação. Tem também a dor evolução. O que seria essa dor evolução? Que atua de fora para dentro, São os mecanismos externos, exigindo que eu faça uma mudança dentro de mim, aprimorando o ser, sem o qual não existiria o progresso. Na dor e expiação estão associados o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa, etc. Na dor e evolução estão associados o esforço e a resistência ao meio hostil, enquanto a primeira, que seria a dor e expiação, é consequência de um ato mau, a segunda, dor e evolução, é um fortalecimento para o futuro. Seria, eu já não estou perfeito, mas eu estou adquirindo recursos dentro de mim, Eu estou me fortalecendo para que no futuro eu saia mais forte diante de qualquer prova, de qualquer sofrimento, de qualquer dor, E também tem a dor auxílio,
que seria a terceira, são as prolongadas e dolorosas enfermidades, doenças, né, no corpo físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte. Então, para aqueles de nós que desencarnamos depois de uma doença, que ficamos aí tratando ela ao longo de 15 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, é essa dor auxílio que vem para nos ajudar o quê? A desencarnar. Por quê? Porque aquela enfermidade está dizendo que eu posso morrer dela. Eu posso desencarnar dela. Então eu preciso preparar minha mente para esse futuro, né? Por isso que a dor auxílio são as prolongadas e dolorosas enfermidades, né, no corpo físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte. Quais seriam essas doenças que poderiam nos preparar para uma transição de volta para casa, né, pelo desencarne mais tranquilo? O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a selinidade prematura, com Alzheimer, com Parkinson, né? E outras calamidades da vida orgânica que constituem por vezes dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. E vamos acrescentar aí também, né, hoje, né, o caso do coronavírus, vamos acrescentar pessoas que têm problema de derrame, pessoas que têm problema que não pode, né, comer doce, que não pode comer gordura, que não pode beber nada alcoólico, né? Tudo isso um preparo, né, refreando aí as consequências do mau uso do corpo que está fazendo. E na literatura espírita, nós gostaríamos de lembrar que nessa proposta que ele coloca para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, muitos espíritos, percebendo que podemos nos comprometer mais do que já nos comprometemos, eles muitas vezes está na literatura espírita, né? Eles nos dão aquele passe para dar uma arrefecida, né? Muitas pessoas procuram as casas espíritas porque estão mal, porque não estão bem, aí tomam o passe, tem todo um tratamento feito no plano físico, no plano espiritual, a pessoa melhora e volta para a sua vida de devassidão, bebendo, se entregando ao sexo desvairado, à loucura, ao trabalho excessivo, ao nervosismo, à raiva, a perseguições, a negativismo, a coisas negativas e equivocadas. E aí volta totalmente a doença e as perturbações. E muitas vezes os espíritos, está lá mesmo no livro No Mundo Maior, né, do espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, o caso de um amigo que procurou ajuda, recebeu ajuda e voltou a beber loucamente. E os benfeitores falando, nós vamos ajudá-lo. Provocou nele um mal-estar súbito, para que ele ficasse enfermo por 4, 5 meses tratando, para que ele refreasse o uso do álcool. Então você percebe que muitas aflições nós mesmos que estamos causando, né? Então desses tipos de dor, na proposta do espírito André Luiz, né, com processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento, nós vimos aí a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Mas existe também a lei de ação e reação. O que é causa? É algo que origina um efeito. Então seria, qual que é a causa que está promovendo este efeito? Muitos de nós estamos trabalhando o efeito e não a causa. Aí nós temos que olhar para dentro de nós para trabalhar a causa para evitar aquele efeito, né? Então a lei de ação e reação. O que é uma causa? É algo que origina um efeito. Por exemplo, qual a causa do leite? A vaca. De onde o leite saiu? Da vaca. Então a vaca é o efeito. A causa é o leite. Está lá, né? Qual a causa da manteiga? O leite. Mas todas essas causas estão sujeitas a um princípio, né? Quando estamos falando de causa e efeito, estamos falando de tempo. E como que fica o tempo nessa proposta das causas atuais das aflições, né? O que é o tempo? Sucessão de coisas ou de acontecimentos que se expressam em termos de presente, passado e futuro. Embora na sua concepção infinita de tempo, o passado, o presente e o futuro se confundem, né? Não há dúvida de que o ontem foi passado, hoje é o presente, o amanhã é o futuro. Então nessa proposta de crescimento, hoje nós estamos vivendo o futuro do nosso passado. Estamos vivendo hoje o presente, que vai ser o futuro lá na frente, né?
é importante, né? A passagem do tempo, né? Ou seja, podemos modificar a causa e concomitantemente o efeito. Está em nossas mãos a transformação e a mudança de tudo isso, né? E aí nós vamos ver na literatura espírita a história de questão de merecimento. Porque dentro dessa proposta, né, de causas atuais das aflições, existe aí aquele trabalho que nós fizemos em vidas passadas, né, onde nós já começamos a trabalhar as virtudes, trabalhando renúncia, trabalhando paciência, perdão, não na sua excelência, por isso que ainda precisamos trabalhar tudo isso. Um exemplo clássico de merecimento da doutrina espírita está na história da pessoa que perdeu o dedo, mas deveria ter perdido o braço. Essa história, meus irmãos, está retratada pelo espírito Hilário Silva no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier, no qual descreve o fato do companheiro Saturnino Pereira, que ao perder o dedo junto à máquina de que era condutor, no seu trabalho, no seu ganha-pão, se fizera centro das atenções. Como Saturnino, sendo espírita e benévolo para com todas as pessoas, pode perder o dedo. Então seria como que ele é uma pessoa boa, o Saturnino, perdeu um dedo, o que ele fez, né? Porque acha que você está praticando a caridade, que está fazendo palestra, está evangelizando, fazendo atendimento fraterno, trabalhando na sopa, no pão, alimentando criança, em abrigo de idosos, orfanato e tantas coisas no bem. Aí as pessoas olham pra gente e falam, nossa, como ele é, como ela é boa, né? Como é uma pessoa boa. E de repente, quando acontece uma prova, uma expiação, aí vem esses questionamentos, né? Meu Deus do céu, né? Por que sendo uma pessoa espírita e benévola, com todas, né, as pessoas, como que pode ter passado por isso, né? Parecia um fato que ia de encontro com a justiça divina. Contudo, né, à noite, em reunião íntima do centro espírita que frequentava, o nosso companheiro Saturnino questionou o orientador, e o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada ele havia triturado o braço do seu escravo no engenho rústico. Então seria, o orientador espiritual assim lhe falou: por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo você ficou perturbado no plano espiritual, nosso companheiro Saturnino, né? E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Então seria, ele mesmo sendo um homem bom, praticando a caridade, humilde nesta encarnação, era para ele ter perdido o braço, e ele perdeu somente o dedo. E aí o benfeitor fala na reunião mediúnica que aconteceu há muito tempo atrás, né? E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Seria o braço que ele ganhava o pão de cada dia. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, desde jovem, né, na juventude, né, na adolescência, ao conhecer o Espiritismo, tem os pés no caminho do bem aos outros. Seria, ele se entregou ao trabalho do bem, à prática da caridade. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Então era para ele ter perdido o braço direito, que era o braço que lhe dava o ganha-pão. Ele perdeu apenas um dedo. Muitas vezes estamos passando por uma prova e nós não sabemos seria o sofrimento que deveríamos passar, que seria muito maior, e estamos passando por um sofrimento muito menor. Então aí entra a questão do merecimento dentro das causas atuais das aflições, se estamos nessa entrega que nós falamos aqui anteriormente, na prática da caridade, na prática do bem, mas principalmente na nossa transformação moral. Causas das aflições, né? Faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente viu, né? Cujo título é Bem-aventurados os aflitos, e abrange os itens 3 e 10, né? As causas das aflições devem ser procuradas tanto no presente, na atual encarnação, como na existência passada. Devemos partir do princípio de que elas são justas, né? Se assim não pensarmos, poderemos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou em Deus. Quer dizer, tudo o que nos acontece tem um motivo, embora nem sempre o saibamos explicar com clareza, né? Assim sendo, toda vicissitude, toda dor e sofrimento pode ser vista sob dois ângulos, né? E dentro dessa proposta das causas atuais das aflições, aqui devemos refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagações a respeito. Em caso de anemia, será que me descuidei da alimentação? Por que eu estou com anemia, né? Por que eu estou com diabetes? O que eu fiz, né? No caso do filho escolher o caminho do vício, dê-lhe a devida educação, o cuidado necessário, né?
No caso de uma querela familiar, de uma briga, de uma discussão, né? Será que não fui injusto para com tal pessoa, parente ou pessoa, né? Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente, né, sua consciência. Que remontem progressivamente a fonte dos males, olhando a causa e não apenas o efeito, né, que os aflige, e verão se o mais frequentemente não poderão dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria em tal situação. E aí temos lá também, né, a mensagem, né, causas anteriores das aflições no Evangelho, né, que uma regra básica que a gente pode pegar é que devemos procurar a origem dos males nesta encarnação. Não encontrando indícios, retornamos a uma outra, mesmo tendo o esquecimento do passado, fica-nos uma lembrança, uma intuição, né? E aí nós vamos encontrar a justiça das aflições, que também está no Evangelho. A dor, meus irmãos, não é castigo. A dor é contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. A dor, expiação, é kármica, de restauração. É libertação de carga que nos entrava a caminhada, é reajuste perante a vida, reposição da alma no roteiro certo. Passageira, nunca perene. Seria toda dor, todo sofrimento vai passar. Eu preciso dizer o momento que isso tem que passar, que eu tenho que parar de sofrer, porque eu posso passar uma vida inteira com diabetes, passar uma vida inteira com problema no coração e desencarnar no tempo certo, sem aflição, sem angústia, né? A dor-evolução tem existência permanente, que nós falamos lá atrás, né? Embora variável segundo as experiências vividas pelo espírito. A dor-evolução, meus irmãos, ela acompanha o desenvolvimento, a sua indicação é sinal de dinamização, inevitável manifestação de crescimento. É a dor. É a dor na sua essência, uma vez que as outras são passageiras e inevitáveis, mesmo que o espírito se envolva em suas malhas por séculos às vezes. Jesus, quando falava de dor, né, sede e fome, referia-se à dor-evolução, que nós falamos aqui. A dor íncita no crescimento do espírito impulsionado pela fome de aprender e pela sede de saber. O que nós podemos concluir? Né? Saibamos sofrer e sofreremos menos. Eis o dístico que devemos nos lembrar em todos os estados depressivos da nossa alma, a fim de nos fortalecer para o futuro. Causas atuais das aflições, tema abordado no Evangelho segundo o Espiritismo. Em nossa existência é de se indagar as causas de várias aflições que vivenciamos. Alguns interpretam como castigo de Deus, mas a análise e a razão não pode passar em branco. Perfeito que é Deus, justo também será, e todas as suas aflições e vivências felícitas, né? Tem uma causa. Essa causa são as nossas ações e dela teremos uma consequência, na qual resultará em o que plantamos. E Deus, sendo bom e justo, dá sempre chance para repararmos, né, os nossos erros, sendo através da reencarnação e de nossa existência. E sendo um bom pai, proporciona que o sol brilhe sobre justos e injustos. Então vamos entender aí, né, que existe essa proposta aí que está lá, né, da dor castigo, dor expiação, dor kármica e dor evolução, né? Que nós possamos entender a necessidade e qual situação que estamos situados neste momento. Na dor expiação, na dor evolução ou na dor auxílio? Será que nós já estamos na condição do nosso companheiro Saturnino, que em encarnações passadas, quando foi um dono de fazenda, fazia questão e sentia prazer de matar os escravos, matar os seus braços, suas pernas e fazer um caldo, como um caldo de cana, de sangue deles? Ficou muito perturbado durante muito tempo no plano espiritual vendo aquilo e pediu para que numa próxima encarnação ele pudesse devolver isso, perdendo aquilo que era o seu ganha-pão, o seu braço. E ele perdeu apenas um dedo. E as pessoas à sua volta ficaram: meu Deus do céu, fulano é tão bom, por que perdeu esse dedo? É tão caridoso, é tão bom. Sim, perdeu um dedo apenas por merecimento, porque desde a mocidade, tornando-se espírita, ele se tornou um excelente espírita, na prática da caridade, na ajuda ao próximo, na piedade, na fraternidade, na solidariedade, praticando aquilo que Jesus veio nos ensinar. Porque esse é o grande desafio, a prática. Porque na caridade é que vamos encontrar a libertação das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Fazer o bem no limite das nossas forças, né? Está aí nas obras básicas. Fora da caridade não há salvação.
E Jesus praticou e deixou isso muito claro, que é pela caridade que vamos nos libertar das dores, dos sofrimentos, das aflições, sejam essas aflições que tenham causas nesta vida ou em vidas anteriores. Estamos aqui para devolver para a vida amorosamente aquilo que retiramos dela. Não importa em que tempo foi, mas que estaremos fazendo isso. Que Jesus nos abençoe. Convidamos a todos que estiveram conosco nesta noite, uma gratidão imensa do coração à nossa Emily, à nossa Eni, ao nosso Miguel, pelo carinho, aos nossos queridos amigos que estiveram aí conosco, né? O nosso Moacir, que nos convidaram para estar com vocês nesta noite, refletindo em mais um tema do Espiritismo com base no Evangelho de Jesus. Vamos cada um de nós fechar os nossos olhos. Aqueles que deixaram um copo de água, uma garrafa, uma jarra d'água do lado, vamos pedir aos benfeitores que fluidifiquem. Vamos pedir as bênçãos de Deus e de Jesus sobre o nosso lar, sobre o nosso corpo, os nossos familiares, aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Que derrame suas bênçãos, Senhor, sobre a Casa Centro Espírita Joana d'Arc, no bairro Copamil, aqui em Cuiabá, todas as casas espíritas, todas as agremiações religiosas, templos, onde a sua palavra e a prática da caridade e do amor está sendo, Senhor, a lei e o dever. Proteja-nos, Senhor, de todo mal, fortaleça os nossos propósitos no bem, envolvam todos aqueles que têm passado por aflições, angústias, sofrimentos e não têm entendido por que estão passando por isso. Que possamos encontrar, Senhor, no seu Evangelho, no Espiritismo, as respostas para tantas diferenças e dores. Que possamos encontrar na prática da caridade, na prática do amor, da paciência, das virtudes, aquilo que necessitamos para o fortalecimento da nossa alma. Ajuda-nos a abrir a nossa mente, ajuda-nos a abrir os nossos sentimentos para estarmos receptivos às bênçãos que se derramam sobre nós. Como a benfeitora Joana de Ângeles nos diz, estamos mergulhados no amor de Deus. Que possamos permitir que este amor penetre a nossa alma, o nosso corpo, e que possamos passar pelas provas e expiações, pelas aflições, independente se sejam nesta vida ou em outra, Senhor, de forma responsável, de forma honesta, de forma digna, de forma amorosa, mostrando às pessoas que por mais que as dores estejam batendo à nossa porta, estamos firmes como seus servidores, espalhando o amor, a esperança, a confiança, o otimismo, sendo honestos, responsáveis, sendo um homem e uma mulher de bem, onde o Senhor nos colocou. Ilumina o nosso caminho, agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que se encerrou, pela semana que se inicia, pedimos as suas bênçãos pela nossa Cuiabá, o nosso Mato Grosso, pelo nosso Brasil, por este lindo planeta Terra. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, por tudo que temos feito por merecer. Ajude e nos ampare sempre, que assim seja, graças a Deus. Um abraço no coração a todos, fiquem com Deus. Estaremos novamente conectados pelo canal do Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc no dia 30 de novembro. Estaremos divulgando nas redes sociais e pelo WhatsApp o tema da nossa palestra e quando estaremos aí mais uma vez reunidos em nome de Jesus, porque como ele disse, onde 2 ou mais estiver reunido, lá ele estará, e nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Gratidão aos queridos companheiros do Centro Espírita Joana d'Arc pela oportunidade. Tenham todos uma ótima noite, um beijo na alma e no coração, meus irmãos.